No vídeo de hoje eu vou estar explicando todo o passo a passo para poder realizar o processamento de cadernetas de campo de acordo aqui conforme o arquivo TXT, utilizando-se de dois programas. O primeiro deles é o GeoSys 2.3 e o segundo é o GeoOffice Topograph, bem similar ao Data GeoSys Office. Aqui, no que se diz respeito aos arquivos, o primeiro é a caderneta de campo, com os dados coletados. O segundo arquivo são as coordenadas. Detalhe que para esse caso é uma poligonal com uma orientação fora. Ela é uma poligonal fechada com uma orientação fora. Então também vou estar explicando esse detalhe no momento que for ser realizado o processamento. Por questão de organização, eu vou deixar uma pasta separada aqui para cada programa. O GeoSys e o GeoOffice Topograph. Começando pelo GeoSys, eu vou explicar a inserção dos dados aqui agora. Eu vou abrir o programa, vou vir aqui nesse ícone de tabela, posso ficar aqui ou na outra janela, não tem problema. Vou vir aqui em arquivo, vou vir em abrir, agora eu clico em abrir arquivo de texto definido pelo usuário, porque aquele arquivo está num formato que alguma pessoa definiu aquela ordem ali. E agora eu vou buscar o arquivo. No meu caso, ele está aqui mesmo na pasta levantamento DG, caderneta de campo. Clico e peço para poder abrir. Tá? Ele vai abrir essa janela aqui para poder explicar no seu caso, se você estiver fazendo isso pela primeira vez. Então eu vou jogar todas as informações para o lado esquerdo e vou puxando de acordo com o que está no TXT. Então é importante a gente entender como que é a estrutura, como foi montada nessa caderneta aqui. Eu tenho essa primeira coluna, que é o meu ponto de ré, essa é a minha segunda coluna é a estação, a terceira de ponto visado, essa quarta coluna é o atributo, a quinta coluna é o ângulo horizontal, a sexta coluna é o ângulo vertical, essa coluna aqui é a distância inclinada, essa coluna é a altura do equipamento, ou a altura do aparelho, e a última coluna é a altura do sinal ou a altura do prisma. É importante saber para poder deixar nessa ordem. Então, eu vou fazer o seguinte. É bom sempre observar aqui e a gente vai inserindo. Clico na primeira coluna, o que é a primeira coluna, e com essa setinha aqui para a direita, eu coloco lá, ré. A segunda, estação. A terceira, ponto visado. A quarta é o atributo. A quinta, ângulo horizontal. A sexta, ângulo vertical. Aí depois eu tenho a distância inclinada, então tem que buscar aqui, distância inclinada. Clico. Aí depois eu tenho a altura do aparelho e a altura do prisma. Então já está aqui, a altura do aparelho e a altura do prisma. É importante, se vocês observarem que o separador ele foi separado aqui por tabulação. Então é importante a gente saber como está sendo separado aqui, né, cada coluna. Para poder informar aqui, porque você pode escolher tanto como tab, espaço, ponto e vírgula ou vírgula. Como está tab, ele já entendeu direitinho o arquivo aqui, então já reconheceu cada coluna, ó, tá? Agora eu vou vir aqui em OK, não preciso mais mexer em mais nada. Clique em OK, peço para poder criar uma nova planilha. OK. Agora eu venho aqui, posso deixar esse nome mesmo, caderneta de campo. Venho em dados da poligonal. Aqui, como eu disse, ela é uma poligonal fechada com pontos de apoio. E aqui eu vou inserir os dados de coordenadas, que estão aqui. Eu vou abrir aqui e vou copiar. Então eu tenho aqui que copiar. As coordenadas é N e Z. No caso aqui, X e Y e Z, mas são análogos. Aqui está pedindo também a coordenada Z, pela questão da altimetria. E agora o E0. Pronto. Cliquei aqui, fechada com ponto de apoio.
inserir as coordenadas, agora eu posso vir em OK. Tá? Só nesse caso, lembrando que é uma fechada com ponto de apoio. Se ela for fechada comum mesmo, sem uma orientação fora, você vai clicar aqui em fechado. Então, vem aqui em OK. Então, aqui eu tenho as informações aqui. Então, o que eu posso fazer aqui primeiro? Venho aqui em arquivo, tá? Peço para poder salvar. É sempre importante salvar. Por isso que eu criei a parte. Então, eu clico aqui em GeoSys e coloco aqui levantamento DG. Salvar. Agora eu vim aqui em arquivo de novo, configurações, e que eu posso ajustar a questão das casas decimais. Vou colocar a angular com 0, tá? Basicamente é isso aí, e as unidades de medida aqui em metro, no caso, as casas decimais com 3, tá? Agora eu preciso dizer, né, quais das linhas são as linhas de divisada ré e quais linhas são as linhas de divisada avante para poder calcular, tá? Então, só dar uma olhada aqui, ó. Então, ficou todos os dados aqui inseridos. Tá? Então, vamos lá. Como ela foi uma orientação fora, o que se recomenda fazer? Que eu diga que minha linha de ré seja a direção da minha primeira estação para o ponto de ré, que no caso o L é 0. Tá? Só que se vocês observarem aqui, ó, eu tenho essa primeira linha com a descrição aqui com a ré é 0 e os outros aqui com é 4. Só que isso aqui foi um erro de campo, então a gente também já pode até ver como faz para poder corrigir. Clico aqui com Shift, aí agora uso a tecla de navegação para baixo, eu consigo ir até onde eu preciso mudar. No caso, a minha ré é uma só, ela sempre tem que ser o E0 nesse caso. Então vou até onde vai que o E4 para poder trocar. Ó, passou aqui. Clico com o botão direito, venho em editar coluna e coloco E0. Tá? OK. Deixa eu voltar agora. Pronto. Agora eu vou estou aqui nessa primeira linha e digo que ela é minha ré. Tá? Sim. Aqui eu posso até colocar aqui mesmo, não preciso mexer, tá? Essa aqui que seria essa linha aqui que é a ré da poligonal, não mexo. E agora eu venho nessa terceira linha, que eu vou colocar como vante. Sim. OK. Então tem a ré e vante aqui na primeira estação. Agora eu tenho que fazer isso para todas. Toda mudança de estação. Agora aqui no E2, ó, aqui vai ser minha linha de ré. E aqui vai ser a minha linha de vante. Tá? Vamos agora para a próxima. Aqui vai ser minha linha de ré. E aqui vai ser minha linha de vante. Tá? E agora eu tenho mais uma aqui embaixo. Mudança aqui, ó. Tenho minha linha de ré. Opa. E aqui eu tenho a linha mudança de vante. OK também. Tá? E é só isso. Tá? Importante, só para poder ressaltar que essa poligonal, ela é uma poligonal que tem a orientação fora, tá? Então ela funciona dessa seguinte forma, conforme a imagem ao lado que está aparecendo aí, só para vocês poderem entender. Eu tenho a estação E1 que visou um ponto E0 que está fora do traço do percurso da poligonal. E depois ele deu uma outra visada ré, mas que faz parte da poligonal. E depois seguiu normalmente. Essa é a única diferença. Então estou mostrando aqui como você vai configurar isso. Tá? Salvo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai, antes de fazer isso aqui, a gente vai criar as camadas, que é importante, para deixar o desenho organizado. O que seriam essas camadas? Né? Seria a coluna de atributos aqui. Se você observar, tem atributos como meio-fio, cerca, poste, árvore, caixa, cota. Basicamente foi um terreno que foi levantado ali, então tem essas informações. É importante deixar isso, cada ponto na sua
na sua layer, que a gente vai criar aqui agora, para deixar organizado. Eu vou explicar como fazer isso. Eu vou fazer isso para alguns, tá? E depois, dependendo do tamanho dos seus dados, né, a quantidade de dados que você tem aí, você pode levar um pouco de tempo, mas é importante porque lá na frente já fica organizado. Então, vem aqui na área de CAD, ó, ele funciona bem mesmo parecido com o AutoCAD, se você já está familiarizado. Clico aqui na aba de camadas. Aqui, ó, você tem as opções para poder criar. Então, você vem aqui em novo, aí você coloca o nome. A gente tem lá cerca, então eu vou criar aqui cerca. Ok. Aí você pode configurar a cor que você quer. Opa, tem que clicar aqui, ó. Vou colocar a cor que você deseja, tá? Vou deixar essa assim mesmo por enquanto. Eu não vou estar preocupado em mudar a cor, basicamente só criar. Então eu vou vir aqui agora novo, peço para poder criar mais um, que agora seria cota, tá? Ok. Peço para poder criar mais um, eu sei que também tem meio fio. Ok. E aí você vai criando. Tem cerca, tem cota, tem meio fio, tem árvore também, então peço para poder criar mais um. Árvore. Tá? Ok. Então tenho essas informações aí a serem criadas, essas camadas a serem criadas, ok? Deixa eu só voltar para ver se eu não esqueci de mais nenhuma. Tenho meio fio, cerca, poste, eu vou colocar lá, mata, poste, mata, é o que ficou faltando. Vamos lá, poste e mata. Então venho aqui, opa, desculpa, aqui, novo, poste e agora o último aqui, mata, tá? Ok. Então criei aqui todas as camadas, tá? E aqui, por exemplo, nesse canto aqui, você consegue ver o que você quer que mostre quando você for processar e gerar o desenho, tá? Geralmente, para não ficar muito poluído, a gente só coloca o número do ponto. Pode ser colocado até no máximo ali o atributo também, tá? Para saber o que é bom também colocar. Aí você vê aqui o tipo de fonte que você quer, o texto quando for aparecer, mas eu vou deixar só os atributos mesmo. Ok. Então, deixa eu voltar aqui. E agora eu preciso fazer aquela seleção. No caso, como eu tenho bastante ponto aqui, dá um pouco de trabalho, mas faz parte. Então, eu venho aqui, ó, deixo o shift apertado, clico no primeiro ali, coloco a tecla de navegação para baixo e seleciono aí até onde for meio fio. E agora venho aqui na camada e coloco meio fio. Pronto, se eu clicar aqui eu sei que eu estou no meio fio, se eu mudar ali estou na principal ainda. Agora a próxima, cerca. Eu sei também é importante você coletar pontos em sequência, porque já ajuda também. Cerca. Tá, agora é meio fio de novo. Agora aqui poste. E agora aqui é árvore. Tem mais uma aqui que eu vou fazer, que é caixa. Árvore. Deixa eu voltar lá então. Desenho, camada, novo, caixa. Ok, voltando. Vem aqui, ó. Opa. Seleciono. Caixa. Cota. Cota tem um monte. Selecionei. Venho aqui, coloco cota. Depois caixa de novo. Os vértices que são da poligonal você não precisa se preocupar em criar não, porque geralmente são pontos que serão omitidos depois no desenho final, tá? Então, pode pular. Cerca. Vamos lá. Cerca. Meio fio. Tem uma sequencinha aqui, ó. Meio fio. Depois poste. Depois meio fio de novo. Depois poste. Aqui árvore.
mais meio fio, poste, meio fio de novo, árvore, mata, cota, pontos cotados no caso, continuo aqui com pontos cotados, cerca, aí aqui cota, cerca, cota, cerca, agora a gente vai cota de novo, beleza, cota, continuando aqui na última estação, cota, depois, opa, esse aqui também é cota, agora cerca, cerca, agora aqui são árvores, árvore no caso, e aqui ó, poste de novo, e aqui, acho que são os últimos, não, meio fio, tem bueiro também, meio fio, e os últimos aqui são bueiros, como eu não criei, eu vou vir aqui, camadas, novo, bueiro, ok, clico aqui, bueiro, ok. Agora está tudo ok. Isso é só por questão de organização. Se você quiser trabalhar com uma camada com um tipo de com pontos com atributos diferentes ali, separado, isso facilita muito, tá? Então, deixa eu voltar aqui em cima, no topo. Salva, sempre importante salvar. Agora a gente vai para o processo de cálculo. Eu vou clicar aqui na calculadora, eu posso vir aqui em planilhas, tá? Então, eu venho aqui na calculadora. Aqui você escolhe o método de compensação que vai se adequar ao que você está querendo. Geralmente aqui qualquer um dos três atende ali. O que vai importar mesmo que é o que a gente, quando for calcular, se vai estar errado ou não. Mas se você tiver algum específico, o que você tem que seguir, você escolhe aí. Aqui eu vou colocar como precisão angular 10 segundos vezes raiz de n. No caso a gente tem 4 estações, então seria 20 segundos. Tá? Aqui o altimétrico você não vai passar, mas você não precisa mexer aqui. Linear também está ok. Então peço próximo. Então aqui eu tenho os erros, né? Angular 4 segundos, a precisão relativa, né? O erro linear, aqui tem as diferenças em x e y. Então a gente vê que teve um resultado satisfatório. Então a gente vem aqui em próximo, próximo. Se você quiser salvar isso aqui, né, como TXT, você vem salvar, senão finalizar, tá? Agora que eu fiz o processamento, eu vou vir aqui na área de desenho. E para poder enxergar o desenho, eu venho aqui nesse ícone aqui que ele vai enquadrar tudo na tela. Tá? Então aqui a gente tem mais ou menos a nuvem de pontos, o que foi coletado. Né? É uma área ali na frente do DG, mais ou menos, aqui esse pasto que tem. É a rua de acesso e o DG ficaria mais ou menos aqui nessa parte de baixo. Tá. Então foi realizado a inserção de dados, o ajuste ali, né, das informações e o processamento. Tá? Então salvo. E agora eu vou explicar a geração das curvas de nível aqui pelo GeoCid. Então você vai vir aqui em projetos, você vai vir em superfície. Então você vai clicar em uma nova superfície. Eu vou colocar aqui terreno. Clico em OK. Agora clico aqui e peço para poder calcular. Aí aqui ó, está pedindo para você selecionar todas as camadas que você quer que sejam utilizadas para poder gerar a superfície. No caso eu quero todas, tá?
E se eu tivesse alguma linha, no caso eu não tenho, então não vou selecionar nada aqui embaixo. Então peço para poder seguir. Aqui ele está dizendo a cota mínima que a gente tem, a cota máxima, está passando algumas informações, o número de pontos, próximo. Aqui você pode clicar aqui em malha regular. Aqui você não precisa marcar, tá? Camadas para linhas obrigatórias ali. Então, posso ir em seguir. Tá fazendo aqui o processamento. Ok, sai. Agora eu venho aqui fechar. Pronto, ele gerou ali o modelo de superfície. E agora eu vou pedir para poder gerar as curvas de nível. Só consigo fazer as curvas de nível depois que eu fizer esse procedimento. Vou vir aqui em projetos, curvas de nível. Aqui agora, aqui eu não preciso marcar, tá? Posso deixar sem marcar, não precisa marcar nada. E aqui, o que significa essas abas aqui? A 1 seria curva mestra e as 2 seriam as intermediárias. É importante, eu quero as curvas mestras de 5 em 5 metros. Aqui eu vou escolher uma cor mais chamativa, ou mais escura. Tá? Então vou deixar esse vinho aqui. E as intermediárias, eu quero com as equidistâncias que eu quero adotar no projeto, no caso de 1 em 1 metro. Ou seja, a cada 1 metro eu vou ter uma curva de nível, só que na quinta eu vou ter a curva mestra. Então tá ok aqui. Aqui deixa eu colocar, posso colocar laranja. É bom sempre colocar cores aqui num tom de terra, assim, um laranja, vermelho, vinho, tá? Porque geralmente é esse padrão aí. Ok. Agora, deixa eu marcar aqui, cotar curvas, pode deixar marcado aqui. Ok. Gerou aqui as curvas de nível, tá? Por fim, eu vou exportar esse arquivo para poder abrir no AutoCAD para depois gerar a planta. Eu também vou explicar à frente. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em arquivo, salvar como. Agora eu vou vir aqui para cima, vou voltar no caso, né? Venho aqui na pasta CAD e vou deixar aqui. No caso eu quero salvar como DXF, tá? Então levantamento DG, salvar. Aqui eu quero, aqui você seleciona as camadas que você quer exportar, no caso são todas, né? Não precisa nem marcar aqui as curvas 3 e 4. Então, pode até deixar desmarcado ali. Beleza. A escala aqui de visualização, enviar os pontos, ok? As coordenadas, aí você escolhe, tá? De acordo com o que você quer. Se você quer enviar os pontos junto com as curvas em 3D ou não. Vou deixar assim. Isso. E aqui você vai marcar para poder selecionar que tudo que você fez aqui vá na camada que você criou. Tá? Então, ó, coordenadas, atributos, fotos, etc. na mesma camada. Tá? Então, aqui você pode colocar a fonte que você quer dos textos e a precisão das casas. Então, você vai clicar aqui OK. Pronto. Agora eu vou vir e vou abrir esse arquivo no AutoCAD. Tá? Então, eu vou buscar aqui, ele é um arquivo DXF, está na área de trabalho, loteamento DG, CAD, levantamento. Tá? Deixa eu fazer um zoom extend. Z, Enter, Enter. Então tá aqui os pontos. Tá? Como eu falei lá, ó, aqui foram as curvas de níveis mestras, estão num tom mais escuro, e as intermediárias no vermelho. Se você quisesse colocar um laranja também, também não teria problema. Tá? Então aqui, ó, ele sabe que o ponto 82 é cota. Tá? Eu tenho o ponto de estação. Então aqui está todos os pontos, né, abertos aqui no CAD. E mais à frente eu vou explicar a confecção de uma planta com base nisso aqui. Eu vou trabalhar o desenho, vou ligar os pontos que foram levantados de acordo com o croquis e vou confeccionar a planta topográfica para chegar a um resultado próximo a esse aqui.